Você está sendo observado. Você já parou para pensar que a gente é observado o tempo todo? Não estou falando das pessoas que não têm o que fazer e gastam o seu tempo cuidando das nossas vidas. Estou falando das crianças e dos adolescentes que a gente convive, que nos admiram. Talvez você não tenha filho, mas você pode ter um sobrinho ou filho de um amigo, e as crianças elas nos observam o tempo todo e muitas vezes vão ser influenciadas por nossas ações. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. O que me motivou a gravar esse vídeo de hoje foi meu filho. Eu estava gravando um vídeo na semana passada e ele veio, sentou no local onde eu estava gravando, me pediu licença, mandou fechar a porta do quarto e gravou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí agora. Olá, sou Pedro Henrique da Santa Chagas, Salmo 23. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Tchau, tchau. Tá vendo só? Muito parecido com aquilo que eu falo. Eu nunca incentivei ele, muitas vezes eu prefiro gravar quando ele não está em casa ou quando ele está dormindo. Mas ao ver poucas vezes, eu na frente da câmera falando essas coisas, ele repetiu do jeitinho dele, bem parecido com aquilo que eu faço. Outra coisa que me chamou muita atenção nele é o seguinte: quando eu falo para ele que eu vou pro quarto orar, eu falo, mamãe vai pro quarto orar agora, não chama a mamãe. A minha intenção não é dizer se não me perturba, não me atrapalha, e sim dizer, filho, a mamãe está orando. Porque muitas vezes ele vem, ajoelha do meu lado e começa a fazer a oraçãozinha do jeito dele, imitando ali o que eu estou fazendo. Ou seja, as crianças elas nos observam o tempo todo e elas geralmente não fazem aquilo que a gente diz para fazer. Elas fazem aquilo que a gente faz. E alguns exemplos bíblicos que eu vejo, o Abraão, no capítulo 20 de Gênesis, versículo 2, ele chega num certo local e mente que Sara, sua esposa, é a tua irmã, com medo de que alguém fizesse algo ruim com ele para pegar a esposa dele como mulher, porque a Sara era uma mulher muito bonita. E logo depois a gente vê o Isaac, no capítulo 20, versículo 7, repetindo a ação do pai. Mesmo sabendo que aquilo trouxe consequências ruins para aquele povo, ele repetiu a ação do pai, que não foi uma ação boa. Abraão mentiu que Sara era tua irmã. Então Isaac, filho de Abraão, logo mentiu também que Rebeca, sua esposa, era sua irmã, alegando o mesmo motivo, pelo fato dela ser uma mulher bonita e que ele tinha medo de que por amor a ela, os homens daquela cidade matassem ele. Mesmo Isaac sabendo que aquilo trouxe consequências ruins para o povo naquela época, ele repetiu a ação. O que a gente pode aprender com isso? Muitas vezes a gente vê os pais cometendo uma ação errada, ou os tios, um mau exemplo, alguém que uma criança convive, um avô, uma avó, cometendo uma ação errada, aquilo traz consequências ruins, mas mesmo assim a criança repete depois que cresce aquela ação ruim, não para poder pensar nas consequências, mesmo tendo visto que as consequências daquela ação foi ruim. Ou seja, independente de qualquer coisa, as crianças elas estão nos observando e às vezes até por osmose repete as nossas ações. E um bom exemplo também a gente vê foi o Jacó. Jacó, no capítulo 33, versículo 2 de Gênesis, quando ele reencontra com seu irmão Esaú, lembrando que Jacó ele fugiu porque Esaú queria matar ele, por causa daquele problema da primogenitura, que Jacó acabou recebendo a bênção no lugar dele, ele queria matar Jacó. Então Jacó fugiu para a casa de Labão, seu tio, e depois ele volta com seus filhos, suas esposas, para o mesmo local onde estava Esaú. Então, quando ele encontra com Esaú, ele se abraça, ele se prostra, pedindo perdão para o irmão, e eles se abraçam e choram. E futuramente, no capítulo 45 de Gênesis, a gente vê isso se repetindo. José, ele foi vendido pelos irmãos dele. Primeiro os irmãos dele queriam matar ele, depois eles decidiram vender José, e José passou por muito sofrimento, por muita coisa difícil, por causa dessa ação dos irmãos dele. Porém, quando ele se revela para os irmãos dele e diz que aquilo tudo foi Deus que permitiu para que houvesse livramento para eles,
ele também abraça os seus irmãos. Começa por Benjamim, né, que é seu irmão de pai e mãe, e depois ele abraça e beija todos os irmãos dele. Ele repete a ação do pai. Consigo observar isso também na minha convivência. Esses dias eu estava no carro com uma amiga e o filho dela, adolescente, a gente começou a conversar alguma coisa sobre finanças e o menino me indicou um livro, até Pedro, o nome dele, charado, meu filho. Tia, você tem que ler o livro tal. Eu falei, nossa, que menino inteligente. Aí a mãe dele me disse que ele estava lendo esse livro. Aí eu pensei, a mãe como professora deve ler muito, estudar muito, que a minha amiga é professora. E aquilo foi com certeza um exemplo para o Pedro, e o Pedro cresceu nesse ambiente, né, vendo a mãe lendo, e se interessa também por leitura, porque a mãe dele me disse que ele realmente estava lendo aquele livro sobre finanças, sendo que esse menino só tem 12 anos e já se interessa assim por leitura. E eu acredito que com certeza foi exemplo da mãe. E uma outra amiga minha também, uma vez eu fui para casa dela, ela pediu para que eu ficasse com as crianças dela por alguns instantes para que ela fosse ao dentista. E ela, com medo das crianças fazerem muita bagunça, né, porque eram 2 e na época eu ainda não tinha o Pedro, ela deu o celular na mão de cada um e foi para o dentista. E eu fiquei no computador, que eu estava fazendo um trabalho da faculdade, olhando as crianças. Eles deixaram o celular de lado, vieram para a mesa onde eu estava com suas mochilas e começaram a fazer dever de casa sem ninguém mandar. Detalhe, as crianças tinham 5 e 7 anos. Lembrando que a mãe também estava fazendo faculdade e muitas vezes sentava naquela mesa para poder estudar. E aquilo dali me fez parar para pensar, gente, o que é a força do exemplo? Né? As crianças de 5 e 7 anos sentar para fazer dever de casa sem ninguém mandar, né? A pequenininha me pedindo ajuda e tal. Por quê? Porque via a mãe estudando para a faculdade, muitas vezes sentada naquela mesa. Enfim, o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que nós precisamos observar as nossas ações. Muitas vezes a gente acha que a gente é dono do nosso nariz, que a gente faz aquilo que a gente quer, mas a gente não pode fazer aquilo que a gente quer porque nós não somos donos da nossa vida. Deus é dono das nossas vidas. Nossa vida foi comprada com sangue. Como eu sempre falo, nós fomos comprados com sangue, nós pertencemos a Deus. E nós precisamos ter atitudes de acordo com a vontade de Deus, não com as nossas vontades. Primeiramente, para agradar a Deus. Segundo, porque quando a gente faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, com certeza nos trará consequências boas. E terceiro, pelos motivos que eu trouxe nesse vídeo de hoje, nós estamos sendo observados o tempo todo, muitas vezes por nossos filhos, nossos netos, sobrinhos. Eu tenho 7 sobrinhos, eu sempre tive muito cuidado, mesmo antes de ter filho, sempre tive muito cuidado com minhas ações para que eu não fosse mau exemplo para os meus sobrinhos. E graças a Deus eu tenho sido um bom exemplo para eles. Eu me lembro que a minha sobrinha com 3 anos, a Sofia, ela pegava o caderninho, dava tchau pro pai dizendo que ia para a faculdade e dizendo que ela era a tia Renata. A Ana Clara fala que ela só vai namorar depois que ela terminar a faculdade, igual a tia Renata. Então acaba sendo um bom exemplo. Um dos meus sobrinhos, eu virei para ele e falei assim, quando ele era pequeno, o que você vai ser quando você crescer? Ele falou assim, o que você ser. Conjugou errado, mas me emocionou com a resposta. Outro dia, minhas sobrinhas Surama e Sofia vieram me dizer que queriam gravar vídeos para o YouTube. Eu falei para elas, ainda não, vamos com calma. Eu quero que primeiro vocês trabalhem, que façam a faculdade de vocês. Depois de um tempo, vocês podem pensar sobre isso, mas eu não quero que isso seja visto como uma profissão. Eu quero que vocês tenham uma vida fora da internet, que vocês trabalhem, que vocês estudem, porque a tia trabalha, a tia está na 2ª faculdade, a tia fala inglês. E hoje eu tenho esse canal no YouTube porque eu senti que foi um chamado de Deus. E eu tive vários sinais que eram para eu poder montar esse canal. Não foi uma coisa assim que eu decidi, que eu disse que ia fazer para mim. Na verdade, eu até pensava em montar um canal, mas era sobre outra coisa que não tem nada a ver sobre falar sobre Bíblia. Porém, foi o que Deus me designou para fazer e hoje eu faço. Então, eles me observam o tempo todo. E você também está sendo observado. Está sendo observado pelo seu filho, se você não tiver filho, pelo sobrinho, não tiver sobrinho, pelo filho do seu amigo, pela criança do vizinho. Às vezes uma criança que você nem cumprimenta está te observando o tempo todo, às vezes quer ser como você. Será que você está sendo exemplo para essa criança? Aquela criança que vai na igreja, que muitas vezes está vendo você lá
As crianças, elas observam, às vezes você não canta, você não prega, mas a forma de você se vestir, tudo chama atenção. Então nós precisamos nos fazer essa pergunta hoje, essa reflexão. Nós temos sido exemplo para as pessoas que a gente convive, para as crianças, para os adolescentes que nos observam? Se a gente não tem sido, que a gente possa procurar mudar de atitudes, mudar as nossas ações, para que a gente seja boa influência para todos aqueles que estão nos observando, que vidas possam ser transformadas e influenciadas para o bem através das nossas atitudes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e tchau, tchau!